Olá, caro amigo, nobre irmão, muito obrigado por sua companhia. Nós estamos lendo juntos, nesse momento, esse livro, Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse. Como viver sem medo do futuro. Esse livro, eu vendi ele, né, quando eu era jovem, mais jovem, há uns 20 e poucos anos atrás, né, muito bom esse livro. Mas nunca tinha lido assim com tanto detalhe, né, lido assim, eu li para vender, né, confesso que eu fazia isso, mas hoje eu tenho lido ele com mais detalhes, tá bom? O anticristo é a mulher de Vênus. Hoje as pessoas falam muito em anticristo por aí. Quem é o anticristo, né? Ah, aquele que fica contra Cristo. Mas o que é exatamente o anticristo? Quais são as afirmações da Bíblia com relação às tentativas do inimigo de Deus para enganar os seres humanos? Hoje, Satanás tem de muitas maneiras, né? Ele não aparece por aí como ele de fato é. Ele se esconde através de imagens, né? Olha o que o texto diz aqui. Filhinhos, já é a última hora, como eu viste, que vem o anticristo. Também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, já é a última hora. Isso foi o João que disse, né? O João disse lá, eu não sei exatamente onde está esse texto, eu não tenho muita boa memória para a gente registrar esse ponto, mas está no 1 João 2,18, né? Interessante que ele não fala de apenas anticristo no singular, ele fala no plural. Então anticristo não é simplesmente um grupo religioso ou uma esfera intelectual, filosófica, um grupo. Não fala. Ele está falando de anticristos. O que seriam esses anticristos ali? Usar a palavra anti, a ideia de contrário, ou, ou algo semelhante ali? Isso é interessante a gente fazer uma análise, né? Outro ponto aqui que ele fala, por exemplo, existe duas maneiras de colocar contra alguém. A primeira é atacando e perseguindo, né? Os anticristos, ou seja, as pessoas que tentarão perseguir ou desvirtuar o caráter de Cristo, sairão inclusive do coração da igreja chamado cristão. Os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolo de Cristo, que não é admirar que o próprio Satanás se disfarce diante de luz. É um ponto interessante que ele coloca aqui, em que os anticristos poderiam estar entre nós, pessoas, os pastores, a religião. Às vezes não é uma pessoa que fica contra Cristo, é em favor de Cristo, mas usando a sua flexibilidade religiosa. São pessoas que dizem que são cristãs, mas no fundo elas não são cristãs, não praticam. É apenas uma ideia filosófica, é apenas como uma ideia financeira de ganhar dinheiro. É assim. Fazemos uma comparação da seguinte maneira, religiosa, né? Você, marido, deveria dar sua vida por sua esposa. Maridos, fariam isso? Tem gente que daria a vida pelo filho, mas pela mulher não. Está errado esse ponto. Se Jesus Cristo daria a vida por sua igreja, deu a sua vida por sua igreja, porque o homem não pode dar também com esse exemplo por sua esposa? E vice-versa. Então, nesse ponto, pastores que na primeira dificuldade fugiriam do seu rebanho, não dariam a vida pelo seu rebanho. Porque eles são os recebedores de salários, né? Então fala de mercenários. A maior parte dos pastores hoje, vamos dizer que a grande maioria não é missionário, sim mercenário. Pessoas que estão ali porque foram pagos. Se não fossem pagos, a primeira coisa que eles fazem é ir embora. Felizmente é essa, né? Ninguém trabalha sem receber, mas todo digno de receber seu salário, né? Mas até que ponto você aguentaria um pouco mais, pelo menos 2, 3 meses sem receber, porque você ama a causa? Isso é uma reflexão, né? Outro ponto interessante desse capítulo aqui fala de uma outra mulher também. Deixa eu ver aqui. De uma mulher vermelha, né? Ela está sentada em cima do animal com vários chifres, né? Em chifres e cabeças. É importante estudar o livro de Daniel, né? Daniel fala de uma besta também, no período do Império Babilônico, né? Que aparece um símbolo ali, aparece vários símbolos para identificar a Babilônia, né? Cabeça de ouro, aparece ele lá como outro símbolo lá também de outro animal. Mas é interessante que todos esses símbolos que aparecem lá, aparecem em cima, uma mulher sentada em cima dessa besta, com todas essas características desse animal aqui. E é interessante que ao contrário da mulher de branco, é uma mulher de vermelho, com um cálice numa mão, cheia de púrpura, né, bebendo ali, bebendo o sangue dos santos, até que inclusive aparece esse ponto aqui. E um ponto que fala aqui,
Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Quem é essa mulher? Então, possivelmente era uma mulher. É a mesma mulher de branco, né? Que representou a sua igreja, mas ela se prostituiu. Se prostituiu, largou o seu senhor para se vender. O nome dessa igreja é Babilônia. Para saber se está em Babilônia, é preciso saber quem era a Babilônia antigamente. Então, se você hoje quer saber se você está em Babilônia, você precisa entender a Babilônia antiga, né? Hoje existe no mundo religioso uma pergunta que pode fazer, né? Existe alguma religião, alguma ideia filosófica que coloca algum representante de Deus aqui nessa terra? Pergunta para você. Existe no mundo hoje pessoas que perseguiram, grupo religioso que perseguiu pessoas, até mataram, porque estariam, né, desobedecendo às ordens da igreja? Existe algum grupo religioso das duas características anteriores que promove o culto e muitos tipos de imagens, especialmente promove a adoração ao dia do sol? Domingo. Uma reflexão, né? A prostituta está sentada sobre muitas águas. Água significa povos, então ela está sob domínio de povos. Ela está dominando povos, né? Essa mulher se prostitui com os reis da terra. Geralmente os impérios, né? Principalmente europeus ali, recebiam ordens da igreja primitiva ali. Ela fazia e desfazia casamentos, então tinha muito poder a igreja primitiva. O vinho é o suco de uva fermentado. Na Bíblia é usado como símbolo de doutrinas erradas. Então, algumas doutrinas erradas, né? Comparadas com a Bíblia. Que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé e doutrina. Essa é uma doutrina bíblica. Doutrina adulterada. A igreja e dogmas da igreja são também regra de fé, que na Bíblia não tem. Só outro ponto aqui. Jesus Cristo é o único mediador. Está lá em Timóteo, né? 2,5. Doutrina errada. Os santos podem também ser mediadores, né? Então, esse é um ponto interessante para a nossa reflexão. Então, o capítulo de hoje fala sobre o anticristo e a mulher de vermelho. Hoje, Satanás tem utilizado ideias religiosas, filosóficas, para enganar a mim e a você. E como nós podemos vencer? Somente pelo está escrito. Satanás foi vencido pelo está escrito. Embora ele tenha até usado a Bíblia para enganar Jesus, mas Jesus estava munido da palavra de Deus na mente. Ele não estava com uma Bíblia, nem um papiro ali no braço ali. Ele estava embebecido com a palavra de Deus. E é o convite para você, para mim, estudarmos as Escrituras com mais frequência. Muito obrigado, caros amigos. Na Bíblia nós podemos encontrar esperança, no Apocalipse podemos encontrar promessas de vida eterna. Um forte abraço e até a próxima.